saúde ambiental. Então, e a prefeitura tem um projeto, por exemplo, para fazer essa coleta. Só que não tem uma interligação com essas cooperativas. Então, isso eu preciso saber, essa fundamentação. Esse lixo que eu vou colocar no saco separado, né, o vidro, o plástico, etc., ele vai para onde? Então não adianta também a gente simplesmente falar que eu tenho coleta seletiva. Eu tenho que saber a destinação dessa coleta, para onde vai. Então a comunicação ambiental, ela vai mais além, ela não simplesmente noticia ou um incidente como aconteceu no Golfo do México com a BP. Eu não paro simplesmente no incidente para falar de milhares de afetados. Eu vou mais a fundo. Por que aconteceu? Qual é o quadro histórico? Isso aconteceu em outros locais do mundo? Então, a minha vivência, ela também está nesse componente de alimentar esse assunto. Então, o curso trata de todas essas temáticas. Um release, escrever um texto para a imprensa. Como é que eu vou escrever um texto para a comunidade? Como é que eu vou escrever um artigo de cunho pessoal, que aí vai estar o meu... vamos dizer assim, a gente chama o DNA, a minha participação efetiva nesse artigo. Como é que eu vou escrever uma reportagem? Né? Quais são os elementos principais de uma reportagem, que de uma forma básica, não só na comunicação ambiental, mas tem que se ouvir todas as partes na medida do possível, para não ser tendencioso o texto, né? Então, assim, tudo isso é uma constante dentro do curso. E como lidar com as crises também. Porque às vezes a gente simplesmente noticia a crise, ou então está do outro lado da bancada, né, que está do lado da empresa que provocou a crise, e não sabe lidar com essas temáticas. Como abordá-la, como ser sério e não fazer o chamado marketing verde, que é um jargão também nessa área, que você tende a ser, vamos dizer assim, mentiras com um verniz bonito, né, de palavras bonitas. Então, como desmistificar um pouquinho né, toda essa questão. Então, o curso trata de todos esses temas, assim, e dentro dessa carga horária que são 40 horas. E cada turma, dependendo da época que é colocado, né, pode ter uma carga horária diária diferenciada. A turma atual, por exemplo, são 5 encontros com 8 horas cada um. A turma, né, que o Ronilson participou, eram 8 encontros com 4 horas. Certo. Então, assim, só modula com relação à turma também. Tá certo. E no fim dessas 40 horas, os alunos, eles se submetem a uma espécie de teste ou eles apresentam um trabalho? Como é feito isso? Eu acho que quem poderia falar é o aluno do curso, nada mais justo, não é? Nós, como a professora falou, nós estamos, através do curso, conforme o curso vai andando, a gente vai produzindo textos sobre cada temática. Quando ela trata sobre as crises, então nós somos colocados dentro de uma situação hipotética de crise, ou pegamos uma crise que já aconteceu e produzimos um texto, ou tentamos resolver aquela crise, ou produzimos um release, um comunicado interno, aprendemos as diferenciações, e no final também apresentamos uma pauta. Desde o início nós somos direcionados a criar uma pauta, a dizer sobre ela e criar toda uma reportagem, um artigo sobre aquela pauta que nós criamos. Então apresentamos sim o trabalho, somos avaliados, né? Mas essa avaliação acho que é constante. É diária. Diária, produção de textos diariamente, todas as aulas. Depois nós dividimos em 4 horas nossos encontros, então basicamente eram 2 horas de teoria, as 2 últimas horas sempre uma prática em cima daquilo que a gente aprendeu. É bem interessante por causa disso. Até se eu pudesse complementar, claro, essa questão da pauta eu acho muito importante. A pauta, na verdade, é o tema, né? Então, para se fazer, não só no jornalismo, mas na comunicação de uma maneira geral, você precisa saber o tema a abordar e tomar o cuidado de não ser genérico nesse tema, porque senão você não consegue comunicar. Então, a ideia do curso é que o aluno ele consiga alimentar esta pauta, é como se fosse uma gestação. Até chegar no texto final. Então, a partir do momento que ele tem toda essa cadeia de envolvimento, ele está apto a utilizar, adaptar esse conhecimento a qualquer assunto. Então, isso é muito importante, né? Para justamente não ser o chamado generalista, que fala de tudo e não fala de nada, né? Absolutamente. Então, assim, e a sensibilização é uma constante também. Eu tento aguçar nos alunos essa sensibilização
para não ser uma pessoa fria e não ter também aquela pessoa radical, que a gente tem que ser o ponderamento, o caminho do meio, né? Então a ideia é essa também, né? Ter essa sensibilidade aguçada e não ver também os números, que o meio ambiente traz muitos números, sem ter o elemento humano e o elemento de vida por trás dos números. Então isso também é algo que a gente sempre está discutindo, né, durante as aulas. Você citou agora o radicalismo nas pessoas, né? Normalmente quem lida com o meio ambiente, eles têm essa coisa meio intrínseca, né, de ser meio radical. É disso exatamente que você está falando? Eu queria que você abordasse mais isso para os internautas, acho que é interessante isso. Na área ambiental, como não só na área ambiental, como em outras áreas, né, há sempre o perigo de você ser radical, assim, extremista. Isso acontece com religião, né? Enfim, com outros temas, não só ambientais, né? E quando você se torna extremista, você não enxerga mais nada. Isso é algo um pouco até óbvio, né? Então, o que acontece? Você não consegue ver todos os atores envolvidos. Então, você tem, por exemplo, vamos supor que você vê uma causa de poluição das águas do rio Tietê. Aí a única coisa que você tem em mente é que tem um causador, ele é culpado, um único causador, e não há mais ninguém envolvido nessa história. Agora, então, vamos fazer um exercício, né? O rio Tietê, ele tem um problema, mas é em decorrência só da má administração governamental nas décadas, de né? forma alguma. Então, muita gente considera que sim. Então, ela se torna radical. Então, ela só culpa, entre aspas, o governo pela situação do Tietê. Então a sociedade é colocada como isenta de qualquer ônus, né, com relação ao Tietê do hoje. Agora, aí a pergunta, quem é que joga o lixo nas ruas? Como é que as chuvas, né, que obviamente é um ciclo, né, como é que esses resíduos chegam dentro dos rios? Né? São carreados, né? Muitos deles são carreados, então a gente encontra sofá, a gente encontra garrafa PET, mas a gente vai mais um pouquinho a fundo. Como é que se chega tanto resíduo lá? Porque há consumo. Se não houvesse o consumo exacerbado, exagerado, a gente não teria tantos milhares e milhares, né, de resíduos que a gente encontra no rio. Ou então ligações clandestinas de esgoto. Aí, óbvio, tem um componente administrativo, planejamento urbano. Então, o que eu quero dizer, né, com tudo isso é que não dá para você simplesmente não ver toda essa visão holística do assunto. O holístico é você ver assim todos os componentes. Então, tentar assim sentar e tirar esses preconceitos que faz parte do ser humano. A gente às vezes fica um pouco, acaba sendo tendencioso, porque faz parte da nossa cultura também, né? Às vezes encontrar um elemento para culpar. Então tomar também cuidado nesse ponto. Ou então ser aquele a gente chama do eco-chato, né? Que a pessoa se torna um tanto assim radical e ela não consegue ver que meio ambiente é política pública, é educação, é comunicação, enfim, são todos esses elementos interligados. Então seria nesse sentido, né, a questão de tomar cuidado com o radicalismo. Ótimo, muito obrigada. Bom, são 10h30, internautas mandem as suas questões. Marcinho, prometo que eu volto com a sua pergunta, não te esqueci não, tá bem? Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho.